Vocês acham que no futuro vai ser mais tendencioso o uso de artes tradicionais, não só para o mercado, mas para desenvolvimento pessoal também? Tipo, menos artes digitais e mais artes tradicionais. Tendencioso é a palavra que ele usou, né? Vai ser mais tendencioso. Tipo, a tendência vai ser. Vocês acham que no futuro vai ser mais tendencioso o uso É das isso artes que tá me tradicionais? pegando um pouco na pergunta, assim, porque É. dá pra discutir sobre isso, mas tem vários lados, né? Eu tenho opiniões fortes sobre isso. Manda você primeiro, então, pra entender qual lado a gente vai lidar com essa pergunta. Tem vários lados. Pelo que eu entendi da pergunta, ele quer saber se, tipo, vai ser uma tendência do mercado absorver mais artes tradicionais. Ok. Provavelmente ele tá perguntando isso por causa de IA. Tá. Pra você, tipo, é um caminho que os artistas vão tomar a partir de agora. É uma previsão do futuro que a gente tá fazendo agora, então também, essa pergunta, ela... Tá. A gente, obviamente, vai falar da nossa perspectiva, né? Sim. Mas eu particularmente acho que mercado vai ser muito difícil absorver arte tradicional, pra ser muito sincero, assim, mercado de... Só pra ser bem específico, tá? Vamos. Quando eu falo mercado, eu tô falando mercado de ilustrações para jogos, tá? Principalmente, assim, que é o mercado que eu atuo. E concept também, eu não vejo muito futuro para arte tradicional em concept. Eu acho muito difícil que as empresas adotem isso. Como uma tendência mesmo geral, né? Porque principalmente essas empresas elas querem lucro. E lucro você consegue fazendo muita produção com um baixo custo, digamos assim. Provavelmente. Vai ter um caminho possível que vai destoar disso, mas eu não acho que esse caminho também vai ser tradicional. Eu ainda acho que para uma produção, o digital é muito mais prático. Por vários motivos, assim, sabe? A arte tradicional ela é mais laborosa, que fala? Laborosa, Ela é mais laborosa. E ela não é tão prática até para você passar arquivos finais, ter edição final. Então tudo isso faz com que eu não acho que para essa indústria específica a arte tradicional vai ser uma tendência. Mas ao mesmo tempo eu não acho que as pessoas vão deixar de fazer isso. Eu acho que cada vez mais os artistas vão querer fazer arte tradicional. Simplesmente porque aí vem uma coisa que eu não formulei muito bem ainda na minha cabeça. Sim. Então vai ser mais difícil de explicar, mas especialmente por causa da IA, eu acho que a arte digital, ela acaba se tornando muito supérflua. Massificada. Massificada. Mas eu acho que é mais no sentido que eu quero dizer, numa questão de tendência de vontade de fazer, assim. Porque como você vê a IA produzindo um monte de imagem a rodo e tal, aquilo perde, de certa forma... Produzir um monte de imagem a rodo não é uma coisa magnífica. E não supre o nosso desejo de produzir arte. Entende? Porque produzir arte para a indústria é o meu trabalho. Mas o que eu faço no meu tempo livre eu continuo produzindo arte no meu tempo livre porque algo que me completa é o jeito que eu sou. Sim. Não é só o meu trabalho, é o que eu sou. Eu gosto de produzir arte. E como isso tá muito massificado e muito descartável mesmo, num sentido literal mesmo, tipo, a arte digital, ela vira meio descartável, saca? A arte tradicional, ela entra pra suprir e pra preencher esse vazio, essa lacuna que tava existindo na minha vida, especificamente. Então eu tô falando isso mais pra mim, tá? Ela vem pra preencher uma lacuna muito forte, assim, sabe? Mas eu não acho que isso conversa com o mercado necessariamente, sabe? Essa parte é muito difícil, cara, de saber, assim. Obviamente a gente não tem ideia nenhuma. Mesmo eu estando trabalhando há bastante tempo, entre aspas, eu estou trabalhando há 15 anos e já teve uma mudança, né? Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, tinha muito mais a ideia de caricaturas em pintura digital, retratos e tal, era isso. E aí, no Brasil, assim, né, no geral, e foi evoluindo para outras coisas, então já deu uma mudada. Então é um disclaimer, assim, é muito difícil saber. Mas eu acho que vale... Muito interessante esses pontos que você trouxe, assim, também. Definitivamente é difícil saber aonde vai ter valor o que vai gerar valor, né, para as empresas. Tipo, eu consigo ver tanto
um lado de empresas tendo um certo selo, tipo arte orgânica, arte feita por artistas humanos no futuro, e isso valorizando o projeto, de certa forma, tipo, um jogo feito por humanos. Aí as pessoas querem ajudar o jogo feito por humanos entre 100 jogos não feitos por humanos. Algo diferente pode se destacar, né? De certa forma, quase sem agrotóxico mesmo, né? Seria um paralelo interessante, porque isso acontece mesmo com comida, né? O fato da comida ficar mais acessível e mais pobre, podre, assim, né? No geral, faz as pessoas que fazem diferente se destacarem, com talvez. certeza. O Camilo Solano, meu querido amigo, ele falou uma coisa no perfil dele, num vídeo, cara, que eu achei sensacional, que é a associação com comida mesmo. Quando você vê lá que é sabor artificial de morango, você já fala... Então, exatamente. Você pode... Nem todo mundo vai ler isso. Sim. Mas existe um mercado para quem lê isso. Esse é o ponto, entendeu? Quem lê rótulo, hein? E é um mercado que cresce, né? Assim, que eu acho que faz mais e mais diferença, né? E as pessoas querem fazer o melhor para o futuro. Então, eu acho que esse é um lado interessante, porque não responde a pergunta dele de tipo, isso vai ser a tendência do mercado. Porque não é a tendência do mercado como um todo, mas isso pode ser um mercado, entende? Dentro deste mercado geral de coisas. Então eu acho que pode valorizar bastante, sim, a questão de arte feita por humanos, ou arte feita tradicional, ou arte feita com algum estilo de alguém, tipo, arte, esse é o jogo do Marco, esse é o jogo daquela pessoa, ao invés de ser personagem robótico número 7, tá ligado? Eu concordo. É algo que quanto mais rápido você tenta fazer e mais massificado fica, mais você tá precarizando, de certa forma, o que você faz, assim, né? Com certeza. Então eu acho que existe esse caminho, mas ele não é uma coisa tipo, não, então todo mundo vai conseguir fazer isso, vai ser fácil. Porque vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil, lixado. Exatamente, porque nem todo mundo... Porque demanda mais você se tornar uma pessoa que usa certas técnicas e aprende certas coisas, então... Com certeza é uma coisa nebulosa, assim, mas eu acho que vale essa discussão como um possível mercado. E eu acho que até para certos artistas que me inspiram bastante, o próprio Rael Lira, né, que, na minha opinião, um dos grandes artistas brasileiros da atualidade, assim, dá para ver muito isso, assim, essa certa teimosia, eu acho que é a palavra que eu usaria até, vindo por parte do Rael, que eu gosto muito de ter para mim também, que é, tipo, não, eu faço arte assim, eu vou colocar isso no meu personagem, eu quero destacar... Eu quero fazer esse personagem não porque eu recebi um briefing de um jogo e tô desenvolvendo isso no mínimo nível possível. Não, eu vou criar o personagem que eu, Rael, quero fazer e vou entregar o melhor possível. Sim. Então, e se destaca muito, assim. Ele é um cara que, obviamente, a gente tem visto ter muito sucesso, né? Entrando na própria Fortiche como Art Director lá, né? Que é uma empresa bem... renomada e bem principal, eu diria, da atualidade, assim, né? De animação. Então, já é um começo disso, possivelmente, assim, de um mercado um pouco meio... Não é gourmet exatamente a palavra, mas talvez seja orgânico a palavra, ou alguma coisa assim. Então, existe muito isso, mas concordo muito com você também que arte tradicional, 100%, feita na tela mesmo, é algo que é bem laboroso e bem lento, assim, para uma produção, às vezes, que precisa de uma coisa mais rápida. Então, existe muitos lados, mas eu diria, no geral, como uma dica, assim, talvez tenta não deixar a ferramenta falar mais alto que sua voz. Assim. Pode usar uma ferramenta, pode usar qualquer coisa que você quiser, mas se você se remover totalmente do processo, porque a ferramenta ela é muito poderosa, é um passo para a pessoa realmente te remover do processo. Essa não existe, né? Literalmente. Perfeito, mano. O pessoal sugeriu ali mercado humano, mas mercado humano parece muito uma coisa... Belo nome. O Gladson que falou. Péssimo. Nada a ver. Então, só para complementar, cara, eu vou fazer um pequeno jabazinho da nossa área de membros, porque acho que até essa tendência da arte tradicional, ela se reflete um pouco, assim... do que eu penso na área de membros, quando a gente chamou o Carlos Real, para dar aulas de pintura acrílica pra gente, porque é o caminho que eu tô tomando agora de ir mais pra esse caminho. Eu quero tentar pegar trabalhos dessa forma com arte tradicional, assim, sabe? E eu acho que conhecer isso é muito importante, eu acho, assim, se você quiser
aprender um pouquinho de arte tradicional também, porque de qualquer forma, fundamentos é o que a gente falou, fundamentos é meio que a mesma coisa, assim, né? Você vai ter a dificuldade pontual ali da tinta e dos materiais, mas é a mesma coisa, né, cara? Sim. Mas tem essa questão tátil que faz muita diferença mesmo. Sim, sim. Até só uma última coisa nesse papo, só voltando a um ponto que eu tava falando anteriormente do Craig Mullins, né? Nesse papo com ele, teve uma palestra no final do evento, assim, com muitos estudantes. Aconteceu em Paris esse workshop. Tinha muitos estudantes, normalmente franceses ali, que já estão numa indústria bem legal, porque lá tem Fortis, tem um monte de estúdios em Paris e na França no geral. Saindo da faculdade já é empregado. A galera do Clair Obscur lá tá fazendo bastante sucesso agora, aumentando mais ainda a possibilidade de outros estúdios. Então tinha um mercado de pessoas bem formadas, assim, sabe? Tipo, pessoas que já têm trabalho, já estão bem... e teve uma discussão bem interessante sobre um pouco disso, assim. De novo, dessa questão do próprio Craig, né? Que ele estava falando sobre essas ferramentas e sobre as técnicas, e ele falando que as pessoas perguntaram, tipo, aonde que ele estava começando a fazer esses photobashings, né? Que ele foi uma das primeiras pessoas a, tipo, cola uma foto no fundo e aí pinta por cima. E aí ele falou que ele foi uma das primeiras pessoas a fazer isso mesmo, assim, de, tipo, técnica do Photoshop de pintar por cima de fotos, assim, né? E é muito interessante, porque ele é muito bom, assim, o trabalho dele é muito bom. E foi muito interessante ver ele falar exatamente isso, assim. Ele falou em março desse ano, e eu tava lá, ao vivo, assim, eu vi ele falando, tipo, eu não vejo tanto sentido mais em fazer isso, porque eu tô me removendo do processo, que é exatamente o que a gente acabou chegando na conclusão aqui também. Sim. Eu tô me removendo do processo de fazer algo, assim, que eu gosto. Né? E foi muito interessante porque ele tá já no final da carreira dele, ele tem 60 anos, né? Caramba! Ele tá no final da carreira dele, artística, assim, de, tipo, trabalhar para clientes. Ele não tá, tipo, nossa, vou procurar o próximo card game, vou procurar o próximo concept de filme. Ele já trabalhou em Jurassic Park, Final Fantasy, já trabalhou com as maiores franquias que existem em várias épocas, entendeu? Em várias épocas. Então ele não tá nesse hype de, tipo, se manter numa fissura de nóia, de próximo cliente, próxima grande coisa e explosão, assim. Não, ele não tá, ele tá bem tranquilo, assim. Ele entende que ele tá no final da carreira dele. E ele falando sobre isso foi bem interessante, assim, de que ele quer mais e mais ir fazendo isso, assim, às vezes pintar uma textura e usar essa textura da pintura dele, ou fazer uma coisa no tradicional, puxar pro digital. Misturar, né? Misturar, assim, foi muito interessante, cara, essa parada, assim, dele querer fazer isso, assim. Muito algo mais dele 100%, né? No máximo que dá pra fazer. Sim, sim. E não é uma pessoa que não sabe o que ele tá fazendo. Se tem alguém que sabe o que ele tá fazendo, que já fez isso por mais tempo do que a gente tá vivo, assim, é o cara, né? Então... Mas que ele vai falar que não sabe o que tá fazendo. Com certeza. Ele é desses, né? Com certeza, com certeza. É muito doido, cara. Muito doido. Assim. Bom, o papo tá muito bom, mas eu queria só fazer uma última pergunta, que eu vi que teve um superchat lá sobre o workshop do Mike, que Não, falando sério. Era mesmo? Ele perguntou... Do Marco Álvares, vai. Não, R$2. Ele perguntou qual é o nível para fazer workshop, se pode ser iniciante, se precisa ser... Sim, mais avançado. Esse workshop ele é para todos os níveis, assim, não precisa ter um certo nível específico para você entender as coisas que eu tô falando. Eu acho que se você começou agora, nem abriu o Photoshop, só tá com uma caneta e com um papel, você vai conseguir tirar coisas desse workshop. E se você tem mais experiência também, eu acredito que você vai conseguir tirar coisas desse workshop, porque eu mostro certos métodos que eu vou criando ideias e criando variações dessas ideias e coisas que eu uso, assim, na prática mesmo de trabalho. Então, eu acho que dá para você tirar coisas fundamentais ou mais sólidas, assim, que não dependem muito exatamente de uma técnica ou de um nível ou de um... se você seguir exatamente isso aqui, você vai conseguir. Não é muito isso, assim, sabe? Da hora, mano. Eu sou suspeito pra falar, mas eu preciso deixar o meu relato aqui. Eu dei feedback no curso do Mike da última turma lá de Fundamentos, né?
E eu meio que só aceitei fazer isso só pra poder assistir as suas aulas novamente, porque é sempre um prazer poder ouvir você ensinar, mano. Eu tenho certeza que esse workshop tá sensacional. Valeu. Então, comprem, galera, porque realmente vale bastante a pena. Eu vou deixar o link no chat mais uma vez, mas ele tá na descrição desse vídeo também, da live e tal. Vocês podem clicar, ver com calma depois. Você acabou de assistir a um corte de um conteúdo que tá disponível lá no nosso canal principal. Eu vou deixar o linkzinho aqui para vocês poderem assistir. E aqui embaixo eu vou deixar o link de um outro conteúdo parecido com esse que talvez vocês também gostem de assistir. Não se esquece de se inscrever nesse canal de cortes aqui também. A gente se vê na próxima e tchau, tchau!